favor da comunidade. Olá, que bom estar chegando até você com o programa ANAC a favor da comunidade. Que bom estar na sua companhia. O programa de hoje vem de forma especial. Vez por outra, vamos tomar esse espaço, que é de boas entrevistas, e fazer reflexões. E o programa de hoje vem especialmente sobre reflexão. Discutir a vida, fazer uma avaliação na questão de autoestima, de motivação. Um bate-papo bem interessante em que a gente vai poder estar aprendendo um com o outro, tá certo? Falar sobre vida, falar sobre motivação, falar sobre autoestima não é fácil e é algo que precisamos falar. Muitas vezes a gente tem muito a aprender e uma simples palavra acaba despertando o gigante que há dentro de nós. O primeiro ponto que eu quero discutir hoje é justamente não se subestimar. Não se subestime. Nunca chegue e valorize as outras pessoas julgando que elas são melhores que você e que você é inferior a elas. Nunca faça isso. Quem se subestima está superfaturando as outras pessoas e automaticamente se desvalorizando. Coloque-se sempre em pé de igualdade com as outras pessoas. Isso não importa se as pessoas têm melhores condições financeiras ou algumas atribuições que de repente se julguem ser maiores que as suas. Cada pessoa tem suas potencialidades. Cada pessoa tem uma parte boa dentro de si. E basta que você invista cada vez mais nessas potencialidades, nas habilidades que você tem. Não se subestime, não se julgue menor que as outras pessoas. Eu digo isso porque em outro momento já me senti muito inferior, muito pobre, me julgava muito feio e hoje você pode até me achar feio, mas eu não acho. E despertei um complexo de inferioridade. Não me julgava competente o suficiente para almejar grandes coisas e aquilo foi, de repente, me tirando boas oportunidades na vida. De repente eu comecei a estudar, comecei a olhar para Deus cada vez mais e ver essa questão de que eu sou igual a outras pessoas. De repente eu estou falando com pessoas que se sentem inferiores, por de repente não terem boa condição financeira, por de repente estarem em situação difícil e consegue ver todo mundo maior do que ele e se enxerga como um grão de areia. Não faça isso. Olhe que todo mundo tem coisas boas dentro de si. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a ver justamente essa questão de que eu poderia ter boas potencialidades e comecei a acreditar nisso. Comecei a enxergar uma pessoa melhor que eu era e a partir daí comecei a me ver em pé de igualdade a outras pessoas. Se de repente alguém perguntar quem é bom, não olhe para outra pessoa, fulano é que é bom. Não, eu posso ser bom. Eu posso ser bom. Não é olhar para todo mundo que é bom e que você de repente não tem força para disputar. Muito embora você não tenha as mesmas ferramentas, mas você é bom. Descubra esse gigante que há dentro de você. Ter uma autoestima bem desenvolvida é gostar de si. É aceitar-se, mas também buscar essa transcendência. Buscar superar a si mesmo. Não no comparativo com outras pessoas, mas você buscar melhorar cada vez mais em relação ao que você tem. No ano de 2010, eu passei por uma experiência bastante interessante na minha vida, quando fui candidato a deputado estadual. Passei por uma experiência em que eu entrei com poucas armas, com poucas ferramentas. Uma campanha simples, modesta, praticamente sem dinheiro, sem ninguém contratado para trabalhar na campanha, mas mesmo assim eu acreditei que era possível. No comparativo com outras campanhas, eu era muito pequeno, mas mesmo assim a gente foi à luta. E lembro que um certo dia, andando em um bairro da cidade, eu e a dona Antônia, que é uma grande amiga da gente, a nossa caminhada era apenas nós dois, eu e a dona Antônia, naquela tarde. E caminhávamos ali, levando a nossa proposta, e de repente passou uma outra candidatura com umas 300 pessoas. Trio elétrico, foguete, gente dançando, bandeiraço. E naquele momento eu me senti tão pequeno,
tão pequeno diante daquele outro candidato que vinha na nossa direção, e eu pensei até me intimidar, mas a gente ergueu a cabeça e continuou o nosso trabalho. Aquela candidatura passou pela gente com aquelas centenas de pessoas, e a gente tão pequenininho. Naquela mesma noite, a gente se cumprimentou, eu e o outro candidato. Naquela mesma noite, eu fiz uma reunião, que eu estava convidando para uma reunião. Naquela reunião deu uma pessoa, e ele fez uma reunião gigantesca logo perto dali. Quando apuraram as urnas, eu tive mais de 2.000 votos aqui em Imperatriz do que aquele candidato. No final, eu fiquei com 11.200 votos aqui em Imperatriz, muito mais do que aquele candidato. Quer dizer, não se pode baixar a cabeça. Às vezes, a gente pensa que é inferior, e quando a gente julga que é inferior, a gente é inferior. Mas quando a gente se olha de igual para igual, não olhar com ar de superioridade, eu sou melhor do que alguém, mas de igual para igual, em pé de igualdade, aí sim a gente entra numa questão de justiça, a gente entra numa questão de acreditar nas potencialidades que tem. Tenha uma autoestima bem desenvolvida, acredite em Deus e acredite também em você. Você pode, você é capaz. A segunda coisa que eu quero discutir com você é: tenha um alvo na sua vida, tenha um propósito, tenha uma razão pela qual lutar. Quando temos um objetivo, a gente tem um norte, a gente tem um rumo. E de repente quem anda sem rumo vai chegar em qualquer lugar e vai achar que está bom, porque não sabia para onde queria chegar. Construa um alvo, construa um objetivo para a sua vida. Eu gosto sempre de contar uma história que diz que um homem chegou em uma cidade e em todos os lugares naquela cidade tinha um alvo e bem ao centro do alvo a marca de um tiro. Era assim nas paredes, nas árvores, nos muros, um alvo e bem ao centro a marca de um tiro. Aquele homem ficou intrigado e querendo saber quem era que atirava tão bem assim. E as pessoas falaram: é um doido daqui da cidade que atira desse jeito. Ele ficou curioso para conhecer aquele doido. E uma certa noite, ele andando numa rua deserta, ouviu disparos de tiros. Ele se escondeu para conhecer aquele doido, não queria ficar também na frente dele, lógico, e ele se escondeu. De repente ele viu que o doido atirava em qualquer lugar, mas que ele andava também com a lata de tinta e o pincel. Quando ele atirava, ele chegava e desenhava o alvo sobre a marca do tiro. E assim ninguém errava. Essa situação ilustra muito bem pessoas que não têm um alvo, que não têm um objetivo na vida. Se você tem um alvo na sua vida, você sabe o que buscar, você sabe aonde quer chegar. Mas se você não tem um alvo, você chega em determinado lugar, qualquer lugar, e de repente começa a desenhar um alvo. Ah, eu queria isso, eu queria conseguir isso, eu queria conseguir isso. Então, eu estou realizado, eu consegui tudo o que eu queria. É lógico que conseguiu, porque você não sabia o que queria. Portanto, crie um objetivo, crie uma meta na sua vida. Desenhe esse alvo. Eu pretendo conseguir isso. Eu falo isso em qualquer sentido, seja no campo espiritual, no campo material, no campo profissional. Busque realizar o objetivo que você construa. E quando você sabe aonde quer chegar, aí sim, se você errar esse alvo, você vai saber que é preciso tentar novamente. Porque quem não sabe aonde quer chegar, em qualquer lugar que chegar, vai estar bom demais. E uma outra situação que eu quero colocar para quem já tem esse alvo, é que divida esse alvo em etapas, em metas a serem cumpridas. Não imagine tudo de uma vez só. É preciso colocar como em uma escada, que você sobe um degrau, outro degrau, e vai conseguindo chegar até o topo, mas nunca também esquecendo de ser grato pelos degraus que você já conseguiu seguir, que você já conseguiu subir. É preciso então que você divida em partes. Tem uma história que eu gosto de contar, que relata muito bem essa questão de dividir em etapas. Disse que um homem muito rico,
viajava em um avião, só ele e o seu piloto. E o avião pessoal mesmo. E de repente esse avião caiu em plena mata fechada. Quando ele olhou, o piloto dele já estava morto. E de repente ele se viu numa situação, numa mata fechada, todo quebrado, braços, pernas quebradas, costelas quebradas. E ele já se preparou ali para morrer. Começou de repente a fazer uma retrospectiva em sua vida e imaginou que tudo que ele tinha pensado conseguir na vida, ele tinha conseguido. Tinha uma família muito linda, a esposa e uma filha, para a qual ele deixaria uma herança muito grande, deixaria sua família muito bem assegurada. Mas o que mais deixaria tranquilo era um seguro de vida, num contrato milionário, que ele deixaria para sua família ser beneficiada. Mas ele lembrou naquele momento que uma cláusula do contrato do seguro dizia que a indenização só seria feita se o corpo da pessoa assegurada fosse encontrado. Mas naquela circunstância que ele estava, ele nunca haveria de ser encontrado. Ele nunca haveria de ser encontrado. Em plena mata fechada, não iria encontrar o corpo dele. Ele que já tinha se preparado para morrer, ele olhou a uma certa distância e viu naquela mata fechada um clarão, uma clareira. E ele criou então um objetivo na vida dele, uma meta. Seria o último dele. Tenho que chegar até aquele clarão para que meu corpo seja encontrado. Ele não aguentava nem ficar em pé e foi se rastejando. Mas ele não pensou, de uma vez eu vou chegar até lá. Ele começou a se rastejar e falou, eu já andei 1 metro. Eu já estou mais perto. Tudo que tenho que fazer é andar mais 1 metro. E foi andando mais 1 metro. E ele falou, eu já cheguei até aqui. Já andei 2 metros. Eu só tenho que andar mais 1 metro que eu vou estar mais perto. E a cada vez que ele se deslocava, ele falava, eu tenho que ir só mais uma vez. Só mais uma vez eu vou estar mais perto. E foi fazendo aquilo mais uma vez e cada vez mais falando, eu já cheguei até aqui, vou chegar mais longe agora, eu vou conseguir chegar mais perto. Quando ele conseguiu chegar até aquele clarão, ele desmaiou. Dias depois acordou, pensando que não iria mais nem acordar, ele conseguiu acordar no hospital, todo entubado, e as pessoas perguntando como é que ele tinha conseguido andar mais de 5 quilômetros, todo quebrado do jeito que estava. Talvez se ele tivesse pensado de uma vez em chegar até lá, ele não tivesse conseguido. Talvez se ele soubesse a distância que estaria o objetivo dele, talvez ele não tivesse conseguido. Mas como o objetivo dele era dar só mais um passo, ele conseguiu. Quando a gente faz isso, divide em metas, eu tenho que dar mais um passo, e eu já cheguei até aqui, eu não posso parar, aí sim a gente consegue. Não pense que o desafio é muito grande. Divide em etapas. Se de repente seu objetivo é passar no vestibular, e você já concluiu o ensino médio, ótimo, você já conseguiu uma grande etapa da sua vida. Agora é preciso seguir um outro caminho. E a cada dia que nos revela campeões. Não é o vencedor simplesmente quem chega e levanta a taça. Se a cada dia nós estamos caminhando na direção desse sonho, nós já estamos vencendo a cada dia. E é preciso que valorizemos a conquista de cada dia. Nós vamos para o intervalo comercial e em seguida voltaremos com a continuação dessa mensagem. A favor da comunidade. Olha aí, mano, o Denis ficou inteligente comprando mochila na Toque Bolsa. Poxa, ficou sabendo não. Passou, foi na faculdade. Deixa eu ver aí, Denis, qual a mochila que tu vai estrear? Polly, Barbie, Diplomata, Fiorucci, Charuca, Hot Wheels, Nós, Thor, Penélope Charmosa, Looney Tunes, Dragão, Snoopy, Princesas e muito mais. Não importa o modelo da sua mochila, na Toque Bolsas tem as mais bonitas pelo menor preço da cidade. Compre e concorra a 2 motos. Toque Bolsas em 2 endereços. Promoção maluca de férias. CFC Rumo certo para sua habilitação. Categoria B, R$850. Categoria B, R$600. Categoria A, R$525. Promoção vale
válida somente para a primeira habilitação. Ofertamos também renovação, conjugação, adição, mudança de categoria e CNH internacional. Sorteio de um carro 0 km pelo Transitare para a primeira habilitação. Rua Leôncio Pires Dourado 1405, em frente ao quartel da PM. Ed Filme Produções. Ed Filme Produções. Qualidade em tudo que faz. 9141-3067. Ed Filme Produções. Concurso da Prefeitura de Imperatriz. O edital já está saindo e no Teorema você já sai na frente. Preparação direcionada, incluindo a parte específica de diversos cargos. Agente de trânsito, técnico de enfermagem e outras áreas. Teorema 3524-6634. A favor da comunidade. Outro ponto que eu quero colocar é: nunca deixe que os pensamentos negativos tirem a sua atenção. Os pensamentos negativos não podem te tomar. Tem muitas pessoas que tentam nos influenciar para o bem, mas tem outras pessoas que tentam agourar todo tipo de pretensão da gente. Por isso é muito bom ter cuidado com aquilo que sonhamos em estar compartilhando com pessoas que de repente não merecem saber de nossos projetos. Às vezes você tem um plano, fala para uma pessoa e a pessoa fala logo: não, você não vai conseguir, isso é impossível, você é isso, você só tem isso de ferramenta, você não vai conseguir. Eu lembro que quando eu morava no Pará, há 14 anos, quase 15 anos, e vim morar em Imperatriz, antes de sair de lá, eu falei para uma pessoa que eu vinha para Imperatriz para estudar. E essa pessoa falou: cai na real, você não vai conseguir. A sua mãe é uma simples costureira, como é que ela vai te manter lá em Imperatriz? Tem pessoas que tentam nos puxar para baixo, mas nós devemos ignorar o pensamento dessas pessoas. Mais do que isso, nós devemos não compartilhar com essas pessoas que tentam nos desanimar. Nós devemos acreditar que é possível e caminhar na direção desse sonho que temos. Conto sempre uma história de um burro que caiu dentro de um buraco, dentro de um poço. Um burro velho. E esse burro chegou, caiu lá dentro do poço. O dono do burro viu que para tirá-lo de lá de dentro ele gastaria muito. Tinha que contratar máquina, tinha que contratar pessoas para tirar aquele burro. E talvez não valesse mais a pena salvar aquele burro, que já estava bem velho, não ia viver muito mais. E aquele dono do burro teve uma decisão drástica. Contratou alguns homens para soterrar o burro dentro daquele poço. Era mais barato matar o burro, ele não valia tanto para que ele resgatasse o burro. Ele resolveu então soterrar aquele burro ainda vivo. E ele então, os homens pegavam pás de terra, de barro, de entulho e jogavam para soterrar o burro. Mas o burro, que não era tão burro, quando o barro batia no lombo dele, ele sacudia e passava por cima daquele entulho, daquele barro. Batia no lombo do burro, a terra, ele sacudia e passava por cima. Horas depois, quando o homem pensou que o burro já tivesse sido soterrado, ele foi sair andando e voltou à vida dele normal. Enfim, às vezes as pessoas tentam nos desanimar, mas isso deve servir como incentivo para que a gente acredite. Se alguém fala: você não consegue, pegue aquilo como uma palavra para que você mesmo possa acreditar que é possível. Não para provar para ninguém, porque as pessoas não merecem que façamos para provar que somos capazes. Se nós acreditamos, então façamos por nós, por acreditar no sonho, pelo projeto que temos, não para provar para ninguém, mas todo tipo de palavra negativa que vier sobre você, tenha como algo que servirá para te incentivar, algo como um incentivo para que você venha conseguir vencer. Todos nós temos limitações. Muitas vezes temos medo de tentar, temos medo de errar, temos medo de perder, mas é preciso que tenhamos coragem. Sem coragem não chegaremos a lugar nenhum, a não ser ao fracasso, a não ser à estagnação.
Às vezes tem algo que nos impede de continuar. Com coragem, a gente consegue ultrapassar aquele obstáculo. Eu gosto sempre de contar uma história, uma das histórias mais conhecidas que conto da minha vida, que é a história do poço. E uma vez, eu morava lá no Pará eu ainda com 17 anos, 16, 17 anos, e no ano de 96, eu trabalhava como pintor na campanha eleitoral e peguei alguns painéis eleitorais para pintar na eleição municipal de 96, alguns painéis eleitorais, e de repente andava ali numa rua deserta daquela cidade de Goianésia do Pará, e de repente saiu uma mulher gritando, saiu de dentro de uma casa correndo no meio da rua gritando: "Oh, meu Deus, meu filho morreu, meu filho morreu!" E eu fiquei sem saber o que tinha acontecido. Saiu desesperada, gritando, chorando no meio da rua, que o filho dela havia morrido. Eu andava com o Josué, o menino que me ajudava. Eu falei: "Josué, será o que aconteceu?" E andamos um pouco e vimos ao redor de um poço pouco mais de uma dezena de pessoas. E eu cheguei e falei: "Gente, o que foi que aconteceu?" Um homem falou: "O filho daquela mulher caiu dentro do poço e hora dessa já deve estar morto." "E quantos anos tem o filho dela?" "Criança pequena, de 4, 5 anos de idade." "Mas quanto tempo tem que isso aconteceu?" O cara falou: "Não, foi agora, foi há poucos segundos." "E quem já desceu lá para salvar o menino?" "Ninguém." "Não pode, gente. O menino vai morrer. O menino está lá ainda vivo. Ninguém desceu?" "Não." E o homem falou que ninguém tinha descido porque tinha medo do poço ter gás. É comum, principalmente poço muito fundo, faltar o oxigênio. E aí se o caba desce, é perigoso morrer. E aí o povo diz que o poço tem gás. E as pessoas não desceram com medo do poço ter gás. Naquele momento eu senti uma vontade de descer para ajudar a salvar o menino. Mas eu tinha um medo maior do que o medo de gás. Eu tinha medo de pessoas mortas. Naquele tempo, com 15, 16, 17 anos, o maior medo que eu tinha era medo de pessoas mortas. Eu não ia no velório, eu era incapaz de tocar numa pessoa morta, ainda que fosse uma criança. E eu fiquei num dilema em alguns segundos ali. Se eu descer e esse moleque estiver morto, como é que eu vou subir com o menino morto aqui nos meus braços? Vou morrer junto com ele. Mas por outro lado eu pensei, se eu não descer e o menino vier a morrer, a culpa é minha, pela minha omissão. Eu fiquei alguns segundos com aquela batalha na minha mente. E eu tentei outra forma, eu tentei incentivar alguém. Eu falei: "Gente, alguém desce, gente, o menino vai morrer." O pessoal nem ligou. Aí o peso na consciência foi maior e me escapuliu. "Tá bom, eu desço." Mas aquela coisa que a gente fala e se arrepende na mesma hora. Eu me arrependi na mesma hora de ter dito aquilo. O pessoal: "Oh, o rapaz vai descer, o rapaz vai descer." Eu já tinha dito mesmo, era o jeito. Segurei a gangorra estava quebrada. Eu falei: "Vou bem ali buscar um martelo e um prego para bater aqui para consertar a gangorra." Meu amigo, quando eu voltei, eu queria era que alguém já tivesse descido lá em vez de mim. Mas quando eu voltei, estava todo mundo me esperando. Lá vou eu bater o prego na gangorra. O pessoal: "Não, rapaz, tu é mago demais. A gente desce na mão mesmo. Tu é o único que a gente aguenta descer aqui na mão." Eu: "Tá bom, caba macho. Manga, porque eu sou mago." Lá vou eu. Fui descendo. Os caras foram descendo lá na corda. Um dos dias da minha vida que eu mais tive medo. Eu descendo e orando a Deus: "Oh, meu Deus, ajude que esse menino esteja vivo. Não deixe que ele esteja morto." E aí já tinha passado quase 1 minuto que o menino já tinha caído. E eu orando: "Meu Senhor, ajude que esse menino esteja vivo." Na hora que eu cheguei lá embaixo, que trisquei os pés na água e já iria soltar a corda para mergulhar e tocar no menino, que talvez já tivesse morto. Na hora que eu ia soltar a corda, o pessoal gritou: "Ó o menino aqui em cima! Ó o menino aqui em cima." Você deve estar se perguntando como é que o menino subiu. Mas, na verdade, ele nem desceu. O menino tinha 4, 5 anos, a mãe dele tinha problemas mentais e botava o moleque nessa idade para puxar a água num baldezão dessas latas de 18 litros, dessa lata de tinta. De repente a lata soltou da corda, o balde soltou da corda e bateu lá embaixo. No que bateu, a lata bateu lá na água, ela pensou: "É meu filho", e correu. O menino tinha ficado com medo, porque tinha perdido o balde, ficou com medo de taca e se escondeu na casa da vizinha. E depois dessa história toda, o danado do menino apareceu. Eu tirei 2 grandes lições para a minha vida. A primeira lição
é que a gente só faz algo substancial, a gente só faz algo grande se a gente vencer o medo que tem. Se a gente vencer as nossas limitações. E naquele dia eu venci o medo de pessoas mortas. Naquele dia eu venci o medo de pessoas mortas. Mas eu tirei outra grande lição. Como eu havia vencido o medo de pessoas mortas, eu havia vencido a minha maior limitação. Eu esperava chegar lá em cima, com o menino nos braços, depois de ter conseguido salvar o menino, esperava chegar lá em cima e ser chamado de herói. Moço, quando eu cheguei lá em cima, não tinha mais ninguém me esperando. Só os 2 cabas que estavam puxando a corda. E aquela minha atitude toda, acreditem, passou despercebida. E quase sempre será assim. Às vezes a gente faz algo grande, algo substancial, algo certo. E as pessoas não veem. Mas não esqueça, melhor do que receber honras é merecê-las. Melhor do que receber honras é merecê-las. E há um pensamento que diz: não esperem que as pessoas valorizem as tuas atitudes. O sol, ao nascer, dá um show de espetáculo, enquanto a maioria da plateia se encontra dormindo. Olha o nascer do sol, como é lindo, mas poucos veem. Assim também será quando você fizer algo substancial. Vença o seu medo, vença as tuas limitações. Abraham Lincoln, ex-presidente americano, dizia: a única coisa que devemos temer é o nosso próprio medo. A única coisa que devemos temer é o nosso próprio medo. Tenha medo de ter medo. Vença as suas limitações, mas não espere também reconhecimento. Faça porque tem de ser feito, mas não espere que as pessoas reconheçam. E uma outra coisa que eu quero lembrar a você é que você é uma águia. Você é uma águia, desde que você acredite que é uma águia. Gosto sempre de contar uma história do teólogo Leonardo Boff, no livro A Águia e a Galinha, que resumidamente traz o seguinte: um homem chegou numa roça e viu naquele lugar um homem que criava uma águia no meio das galinhas, junto às galinhas. A águia não voava como as galinhas não voam, a águia comia o que as galinhas comem. E aquele homem falou: vem, e o que essa águia está fazendo aqui? Ele: não é mais águia não, eu a transformei numa galinha. Desde que ela nasceu, eu encontrei lá e comecei a criá-la aqui no meio dos pintinhos e tal, e hoje ela é uma galinha. Não pode, eu vou transformá-la, eu vou fazê-la voar. Posso tentar? Ele falou: eu duvido que você consiga. E ele chegou, apontou nos olhos daquela águia, apontou nos olhos da águia e falou: águia, você nasceu foi para voar. Você nasceu foi para ter uma vida bem mais interessante do que essa. E você vai voar. Jogou a águia para cima, ela amorteceu a queda e voltou a viver na vida conformista de galinha. No outro dia, indignado, ele chegou, subiu no telhado da casa e falou: águia, a tua vida vai ser bem mais interessante se você sonhar. Se você acreditar que ela pode ser mais interessante. Tem um horizonte tão grande para você conquistar. Você precisa sonhar mais alto. Você nasceu com natureza vencedora e você vai ter que voar. Você é uma águia. Jogou a águia para cima, ela só amorteceu a queda e voltou a viver na vida conformista de galinha. No outro dia, indignado, aquele homem subiu no ponto mais alto de uma montanha, que se a águia não voasse, seria fatal para ela. Ele apontou nos olhos dela e falou: águia, a tua vida vai ser bem mais interessante se você acreditar mais em você. Se você sonhar alto, se você voar alto, você precisa ganhar o horizonte. A tua vida não precisa ser limitada nessa vida de cotidiano. Você pode voar, você tem que voar e você vai voar. Jogou a águia, ela começou a cair, cada vez mais sua queda acelerava. Quando ela deu conta de que a queda seria fatal, ela começou a bater as asas e se firmar no espaço. Ela gostou daquilo, bateu as asas mais forte, ganhou o horizonte e nunca mais voltou a viver na vida conformista de galinha. Você é uma águia. Nós somos águias. Mas é preciso que acreditemos. É preciso que despertemos essa águia que há entre nós. Às vezes a rotina, o cotidiano, nos prende e tira o brilho dos nossos sonhos. Mas é preciso olhar cada vez mais em Deus
e para dentro de nós e acreditarmos que temos potenciais, acreditarmos que podemos vencer, que podemos crescer, que podemos sonhar e que podemos realizar. Eu digo isso em qualquer sentido, profissional, espiritual, no campo material. Tudo aquilo que sonharmos, nós podemos conseguir. E tem até um pensamento que diz: muito cuidado com o que você sonha, porque certamente você conseguirá. Uma pessoa que é determinada, aquilo que ela sonha, certamente consegue. Logicamente, colocando isso nas mãos de Deus. Então, é possível sim você conseguir realizar os teus projetos de vida, desde que você acredite que é possível. Não desanime, dificuldades todos têm. Mesmo as pessoas mais ricas, mesmo as pessoas mais bem-sucedidas, mesmo aquelas pessoas que a gente pensa que são um modelo ideal, todos têm os seus problemas. Se não é problema financeiro, pode ser um problema familiar. Se não é um problema familiar, de repente é um problema de doença. Se não é um problema de doença, um problema afetivo. Enfim, todos têm seus problemas. Mas é preciso que o cotidiano não nos trave, não tire de nós o brilho da vida. É preciso que a gente acredite. Nós somos águias e nós temos que voar e ganhar o horizonte. Outro ponto que eu quero colocar para você é: ame a vida. Ame a vida. Ame as pessoas. Não pense que a vida é apenas essa luta para conseguir realizar algo. A vida é esse espaço que a gente não sabe até quando teremos essa oportunidade. Se ela cessa hoje, se ela cessa amanhã, nós não sabemos até quando teremos essa oportunidade. Nunca esquecer que a nossa principal busca nessa vida não deve ser dinheiro, não deve ser conquista profissional. A nossa principal busca tem de ser a felicidade. Dessa forma, tenha seu projeto, seu ideal, seu objetivo, o seu alvo. Mas ele não deve ser única e exclusivamente a razão pela qual você vive. Nunca esqueça de ser feliz no meio dessa busca. O mais brilhante de tudo é que a grande realização não é chegar lá. Quando se chegar lá, você vai ver que o mais importante de tudo foi a caminhada. Não foi o lugar onde você chegou. Foi a caminhada que te fez uma pessoa melhor. E você só se tornou uma pessoa melhor justamente por estar conciliando no meio dessa caminhada, por estar buscando o equilíbrio. Valorize as pessoas a quem você ama, porque você não sabe até quando você terá essas pessoas ao teu lado. E você não sabe também até quando você estará com elas. Mais cedo ou mais tarde, nós ou elas haveremos de partir. E só restará a saudade. Por isso, valorize a cada dia as pessoas que estão ao teu lado, as pessoas que acreditam nesse projeto que você tem. Valorize. Busque a felicidade acima de tudo. Nunca esqueça de estar numa harmonia com Deus. É Deus quem nos dá a força a cada dia para continuarmos tentando. Lembre-se sempre, tentar não significa conseguir, mas todos que conseguiram, certamente tentaram. Tente ser feliz, busque ser feliz, almeje a felicidade. Tem que ser o projeto maior de todos nós. O resto será uma consequência. Devemos sim ter aspirações pessoais, profissionais, materiais, mas elas não devem ser a principal razão da nossa vida. Nós não podemos, nessa busca que temos, esquecer de ser feliz. Nós não podemos nos perder nessa busca. É essa harmonia que vai nos trazer felicidade e, consequentemente, pessoas que haverão de realizar os projetos que temos. Eu quero agradecer pela sua audiência, pela sua paciência. Muitas das palavras que eu estou dizendo aqui, que eu falei, eu já disse em outros momentos. Mas quais são as palavras que nunca foram ditas? Às vezes, a gente diz uma coisa em um momento não significa alguma coisa para a gente, mas em outro momento passa a significar. Eu acredito muito que uma pessoa que tem uma mente aberta para novas aprendizagens, que tem um objetivo de vida e que tem garra, que tem coragem,
que tem vontade e enfrenta os desafios do dia a dia, essa pessoa consegue. Fácil? Nunca será fácil. Para ninguém. Nunca será fácil. Mas quanto mais árdua for a tua luta, mais digna será a tua vitória. Quanto maiores forem as tuas dificuldades, mais digna será a tua conquista. O mérito será maior. Deus nos ajuda todos os dias, mas é preciso que estejamos tentando. E finalizo com o pensamento: Deus ajuda o marinheiro na tempestade, mas o timoneiro deve estar ao leme. Deus nos ajuda todos os dias, mas se não segurarmos o leme da embarcação, Deus não vai chegar e fazer tudo por nós. É preciso que façamos a nossa parte. Ter coragem, com humildade, com muita fé, a gente com certeza consegue. Esse é o Almanac de hoje, que vai ficando por aqui, agradecendo ao carinho da tua audiência. Tenham todos um bom feriadão de carnaval. Procurem não exagerar na bebida, na direção. Muito cuidado com a questão da violência. Não seja um agente da violência. Seja um defensor da paz. Viva a alegria, viva a felicidade. E não esqueça de ser feliz, hoje e todos os dias, e valorizar as pessoas a quem amamos. Grande abraço. Valeu, até o próximo. A favor da comunidade.